Olá, eu sou a professora Alcione, estamos na nossa 46ª videoaula do curso de extensão de Morfologia Básica. E hoje vamos falar de outra classe de palavras lexical, os advérbios. Nós vamos começar a abordagem dos advérbios com a classificação e a delimitação dessa classe de palavras conforme a gramática tradicional. Um estudo mais superficial dessa classe dos advérbios nos passa a impressão de que se trata de uma classe homogênea, de que configura uma unidade. De forma geral, as gramáticas normativas trazem que o advérbio não varia nem em gênero, nem em número, portanto, uma classe invariável, e atua modificando fundamentalmente o verbo. Por exemplo, falo rapidamente. Rapidamente está atuando sobre falar. Falar é uma coisa, falar rapidamente é outra. Então, rapidamente modifica o sentido do verbo. A essa função básica do advérbio, de modificar o verbo, as gramáticas apresentam algumas outras funções que lhes são privativas. Cunha e Sintra, por exemplo, apontam que o advérbio de intensidade ou formas semanticamente correlatas servem para intensificar um adjetivo ou um outro advérbio ou mesmo toda a oração. Por exemplo, esta aula está muito legal, muito está atuando sobre legal, legal é um adjetivo. Portanto, muito, o advérbio de intensidade está atuando sobre esse adjetivo e não sobre um verbo. Alguns gramáticos, como Rocha Lima, dizem que ao atrelarmos um advérbio de intensidade ou adjetivo, por exemplo, muito barato, nós estamos, na verdade, indicando o grau desse adjetivo. Muito barato pode ser parafraseado por baratíssimo, por exemplo. Um exemplo de um advérbio intensificando outro advérbio está na frase "eu me saio muito bem em morfologia", em que temos em bem um advérbio de modo e muito está então intensificando esse advérbio de modo. Alguns gramáticos, inclusive a própria NGB, mostram que algumas vezes alguns advérbios não estão atuando nem sobre verbo, nem sobre adjetivo, nem sobre outro advérbio, mas atua na frase toda, ou seja, tem como escopo toda a frase. Por exemplo, infelizmente este curso está acabando. Infelizmente tem como escopo toda a oração. Alguns autores apontam que, na verdade, o advérbio pode, no uso corrente da língua, atuar sobre outros elementos que não verbo, adjetivo e advérbio. Neves, por exemplo, diz que o advérbio pode modificar classes como numeral, substantivo, pronome e até conjunção. Por exemplo, sou bem eu que estou gravando essa aula. Bem está atuando sobre eu, que é um pronome. Outro exemplo, sou verdadeiramente professora. Professora é um substantivo, verdadeiramente está atuando aí sobre professora. Vale aqui fazer um adendo sobre as palavras denotativas. Bom, a NGB coloca sob esse rótulo aquelas palavras que não se encaixam em nenhuma outra classe gramatical. Em geral, elas têm uma natureza adverbial, mas não atuam nem sobre verbo, nem sobre adjetivo, nem sobre advérbio. Por exemplo, só, com exceção, eis e assim por diante. Para alguns autores, deveria ficar na classe dos advérbios apenas aquelas palavras que atuam sobre verbos e todas as outras que têm como escopo a oração ou atua sobre um adjetivo e um advérbio deveria ir para essa classe das palavras denotativas. Denotativa de exceção, denotativa de exclusão e assim por diante. Quanto à definição semântica, em geral, as gramáticas normativas trazem que o advérbio apresenta uma circunstância de tempo, de modo, de finalidade, de causa e assim por diante. Na próxima aula abordaremos essa classificação de forma mais detalhada. E as gramáticas fazem um adendo também falando que os advérbios teriam função também de intensificar, como nos exemplos que a gente já deu antes. Eneida Bonfim, que tem um livro dedicado a estudar os advérbios, observa que em muitos casos os elementos não se encaixam nessa definição. A autora cita como exemplo advérbios que não se encaixam nessa definição, os advérbios de afirmação, por exemplo, sim, advérbio de negação, não, e advérbios de dúvida, como talvez, por exemplo. Nas palavras da autora, tais elementos não expressam circunstâncias, não dizem respeito ao processo verbal e também não são intensificadores. A autora faz muitas outras críticas à abordagem tradicional, mas nós não vamos aqui esgotá-las. Em alguns casos, a autora aponta alguns elementos que não deveriam estar categorizados como advérbios, porque elas têm características de outras classes gramaticais. É o exemplo de aqui, lá, acolá.
advérbios de lugar, ontem, hoje, amanhã, advérbios de tempo. Esses elementos são deíticos, precisam de uma situação comunicativa para que a gente os interprete. E além disso, eles podem ocupar a função de sujeito. Por exemplo, em aqui é a minha universidade. Essa interpretação leva a autor a propor que deíticos espaciais e deíticos temporais, como nos exemplos que eu dei, seriam mais coerentemente interpretados como pronome demonstrativo do que como advérbio. E a autora diz ainda que os advérbios de modo são os únicos que, na verdade, se referem ao processo verbal. Então, resumindo, nós temos na classificação dos advérbios uma classe muito ampla de palavras que tem uma mobilidade sintática e semântica e até uma construção morfológica muito diferente entre si, o que dificulta sua categorização como uma classe única, como os linguistas têm mostrado. Por exemplo, a construção morfológica, a função sintática, a atuação semântica do não é muito diferente de certamente. A noite é muito diferente de sim. Aqui comporta-se de forma bem distinta de muito, e assim por diante. Pela origem da significação, há os advérbios pronominais e os advérbios nominais. Como exemplo, temos advérbios de base nominal, por migração, vocabulário, oriundos de adjetivos, substantivos, pronomes, numerais e verbos, como, por exemplo, rapidamente, formado do adjetivo rápido no feminino, mais mente, e os de base pronominal, como os demonstrativos, aqui, ali, acolá, os relativos, onde, quando, como, e os interrogativos, onde, quando, como, porquê, em perguntas. Isso nos leva à seguinte questão: existe realmente uma classe dos advérbios? Não estaríamos, na verdade, diante de uma mistura de classes? Tendo em vista a formação morfológica desses elementos, a atuação sintática, semântica e mesmo discursiva? Sim, discursivamente inclusive. Vamos retomar o exemplo que eu dei antes. Infelizmente, este curso está acabando. Infelizmente, é um elemento modalizador que mostra a posição do falante, do enunciador, em relação àquele conteúdo, conforme aponta Eneida Bonfim. E podemos dizer até mais, ele mostra a relação estabelecida entre o falante, o produtor do texto, e o seu interlocutor. Portanto, analisar advérbios implica também observar o nível discursivo. Na verdade, analisar a língua de forma geral sempre vai implicar, né? Mais um exemplo, talvez tenhamos um curso de sintaxe logo. Com isso, a produtora do texto não quer se comprometer. Então, ela recua seu comprometimento em relação ao conteúdo da mensagem com um advérbio de dúvida. Ou seja, é mais um elemento que está ligado ao ato enunciativo, e não um elemento que esteja atuando aí sobre um verbo ou dando alguma circunstância. Realmente temos aqui um ótimo curso. Nós temos aí uma ratificação do falante em relação ao conteúdo da mensagem, que aponta para uma provável polifonia. Alguém deve ter dito que está ótimo e esse falante ratifica essa avaliação. Ou seja, são advérbios que não estão ligados ao verbo, mas ao sujeito da enunciação. São advérbios que estão carregados de subjetividade. Nós não podemos dizer que há palavras na língua que não tenham subjetividade. Todas têm. O uso da língua implica subjetividade, mas alguns elementos apresentam de forma mais explícita essa subjetividade, essa posição do produtor do texto em relação ao discurso e em relação ao seu interlocutor também. Ao observar a subjetividade dos advérbios em mente, Bonfim observa que a definição do advérbio não deveria se restringir a seu escopo de atuação, considerando, por exemplo, o critério sintático. Deve-se analisá-los de fato como eles estão funcionando no contexto em que elas são inseridas, analisando o contexto linguístico e o contexto de enunciação. E assim teríamos oportunidade de descrever e analisar os advérbios de forma mais adequada. Como se vê, são muitas as questões a serem discutidas sobre os advérbios. Nós trouxemos aqui apenas uma pincelada. Há muitos estudos na área da linguística sobre essa classe gramatical. A intenção foi só dar uma ideia geral da definição que trazem as gramáticas normativas e algumas críticas que trazem estudos da área da linguística. Porque a intenção deste curso é sim mostrar como as gramáticas normativas, as gramáticas tradicionais têm abordado as classes de palavras, os processos de formação de palavras, etc. e tal, mas também mostrar como é que a linguística tem olhado essas definições, essas classificações. Esperamos estar contribuindo mais do que dificultando. E na próxima aula nós vamos trazer a classificação dos advérbios conforme a NGB. Não perca, um abraço e até lá!